E Olá, tá Elisângela. gravando. Eu vou pôr Pode começar? Ok. Ok. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 38º encontro do grupo de empretecos do Escritório Centro RSP. Eu sou Paulo Maier e junto comigo vamos ter hoje o Maurício Pereira falando pelo Conselho, a Renata Paixão falando pelo Sebrae e a grande palestrante da noite, a Elisângela Munhoz. Todos já estamos aqui presentes, junto com o Renato, com a Mônica, com outras pessoas aqui que estão participando do nosso encontro. Muito obrigado. Já vamos dar início, então, à sequência mesmo das ações, porque o tempo passa rápido. Maurício, conta aí para a gente como é que vai ser aí, o que o Conselho anda fazendo em prol dos empretecos aí nesses últimos tempos, Maurício? Boa noite a todos. Então, o Conselho ele está criando várias ações, né? Então, a gente tem hoje vários tipos de encontro. Hoje a gente tem um encontro com a nossa palestrante Elisângela. No próximo encontro, a gente vai ter os empretecos anônimos, onde a ideia é que os empretecos ou os empreendedores tragam seus problemas e, através de um brainstorm, a gente vai discutir e tentar achar uma solução para cada problema de cada participante. Então, a gente está com várias ações, né? Tem a rodada de negócios também. Se vocês puderem, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso. Lembra de mais alguma coisa, Paulo? Onde estão nossas redes sociais, Maurício? Então, Quais são elas, cara? a gente está no Instagram, no Facebook, no grupo, né? No Facebook, no LinkedIn. Essa a gravação de hoje, né? Da apresentação de hoje, a gente vai estar disponibilizando no YouTube. Enfim, está em todas as redes. E a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser participar, é só pedir, né, colocar no chat aqui e a gente inclui vocês para participar e tá recebendo aí as informações. E é claro que todos aqueles que participam do encontro, a gente está sempre mandando um e-mail marketing com o próximo encontro, compromisso, né, que a gente tem, para vocês não perderem nada. Então, venham participar com a gente o objetivo aqui dessa comunidade de empretecos é que é ajudar o outro, né? É a colaboração, processo de conexão, colaboração. A gente juntos aí somos mais fortes, né? Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Só reforçando que as redes você acha a gente sempre como Empretecos Centro SP, correto, Maurício? É isso aí. É isso aí, Renatão? É isso mesmo, eu me atrapalho com as nossas redes sociais. Então, vamos dar sequência aqui, vamos chamar a Renata para contar um pouquinho também do que o Sebrae anda fazendo, tá? Renata, conta aí para gente. Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. As nossas turmas de Empretec continuam acontecendo. Essa semana a gente tem uma turma acontecendo, inclusive lá no Escritório Centro, né? Turmas reduzidas, respeitando todos os protocolos de saúde e de segurança. E além das turmas da Empretec, a gente tem outros produtos que a gente quer reforçar o convite para que vocês venham participar conosco, né? Então, nós estamos na última semana de inscrições para o programa Ali, que é um programa que acho que você já participou, né, Paulo? Eu não Duas sei se os outros vezes. companheiros, né? 2 vezes. O Maurício Até antes uma acabou de pergunta. fazer, o Maurício está Isso, na turma que está encerrando agora. Você exatamente. gostou, né, Maurício? Você comentou Foi comigo, né? Você deu um feedback excelente, positivo, né? excelente, muito bom. A interação da consultora, do grupo, Que faz bom. você repensar, ter ideias, inovar realmente. É bem interessante. E assim, a qualidade, né? O programa está gratuitado, são 3 meses. Quem já fez algum tempo atrás e tem interesse em fazer também é bem-vindo, né? E também o curso Empreenda Digital, Paulo, que é um curso que era presencial, foi adaptado para o digital, ele acontece numa plataforma EAD. O custo desse curso, né, o investimento desse curso era de R$ 900, está gratuitado. Então, eu vou deixar com vocês aqui no chat
o meu contato. Se alguém tiver interesse ou precisar de mais informações, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Quem agradece sempre somos nós. Eu fiz o Empreenda na época que não era digital, era presencial, né? Fiz lá no Escritório Centro mesmo, já foi muito bom. A Lu, minha esposa, está fazendo agora, né? O Empreenda Digital, também está adorando. É um programa que eu recomendo demais. Complementa bastante o conhecimento que a gente tem do Empretec, tá? Não é a mesma coisa, não confunda um com o outro. E são coisas bem diferentes e os dois São valem a pena. complementares, né, Paulo? Assim, eu diria, Ah, né? sem Complementares, dúvida, né? sem dúvida que um complementa o outro, tá? Um capacita a Obrigada. gente, o Empreenda capacita a gente até a trabalhar o que a gente aprendeu no Empretec, ele capacita a gente a dar umas ferramentas adicionais. Muito bom, muito legal. Tá? Obrigada. Então, quem agradece somos nós, as oportunidades e as ofertas, Renata. Tá? E agora, então, está na hora da gente conversar com a Elisângela. Cadê ela, Elisângela? Cadê você, minha amiga? Tá? Liga o microfone, senão a gente não vai conseguir te ouvir. Ah, verdade. Tá bom assim ou vocês preferem com fone de ouvido? Tá ruim? Acho que não, eu acho que eu estou te ouvindo bem. O som tá bom. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, é olá, né? Aí tem duas Elisângelas agora. Olha que incrível. Que ótimo! Na verdade, Elisângela, a gente nunca tem gente, muito menos escrito igual ao nosso nome, hein? É verdade, é difícil encontrar outra Elisângela com S. É verdade. Muito prazer. Tá bom, prazer. Faz uma Elisângela, depois vai a outra. Ah, mas pode falar você. Não, fica à vontade, por favor. Agora que eu vi que tinha duas. Vai lá. Eu também, eu tinha visto Elisângela, mas não tinha reparado até na similaridade da grafia do nome, tá? Muito legal ter vocês aqui. Nós temos uma expectativa muito grande sobre a palestra da Elisângela. Mas, Elisângela, as pessoas normalmente trazem aqui uma apresentação do palestrante e tudo, mas eu, quando faço, já tenho uma postura um pouco diferente. Eu acho que ninguém para falar tão bem da gente como nós mesmos, então eu te dou a liberdade aí, começa contando um pouquinho de você e da tua trajetória, e depois já cai direto para o nosso conteúdo. Eu vou interferir o mínimo possível com você, mas vou interagir na medida em que eu ver aqui no chat ou em algum lugar alguém fazendo uma pergunta, alguma coisa, tá bom? Tá bom. Paulo, eu queria deixar, inclusive, aberto, porque a interrupção, na verdade, nada mais é do que uma troca. Eu digo que é muito solitário este lado de cá, então ouvir uma voz de vez em quando é tão nesse nosso dinâmica EAD agora, né? Bom, antes de mais nada, eu queria começar dizendo que eu sou muito grata ao Sebrae. Eu também estou terminando meu ciclo Ali, e estou muito feliz, muito grata pelo Ali, por tudo que o Sebrae impactou na minha vida, né? Eu sou empreendedora, acho que antes de mais nada eu sou empreendedora, eu tenho que começar por aí, né? Eu sou advogada, trabalhei no mundo corporativo por mais de 15 anos, e no mundo corporativo eu atuei em algumas áreas, mas especialmente acho que eu caí de paraquedas em algo que para mim foi uma grata surpresa, que foi o direito do consumidor. Eu participei do primeiro projeto de ouvidorias bancárias e dentro de ouvidorias bancárias eu tomei gosto pela mediação de conflitos. E eu saí da empresa, fui trabalhar no escritório de advocacia até que eu resolvi empreender, por escolha mesmo fui empreender. Hoje, o que eu faço? Eu tenho uma empresa de consultoria e assessoria na área de educação, principalmente do treinamentos, presto serviços. Eu atuo como advogada no contencioso mesmo, que a gente fala que é no processo, e eu sou professora universitária. Sou professora da Escola de Direito e eu trabalho com mediação na formação dos futuros advogados. Isso, para mim, é muito legal falar, eu acho importante a gente falar, é uma mudança de cenário, é uma mudança de visão do direito e que o Brasil finalmente entra nessa onda, né? Então, 20 anos depois de formada, eu entro na sala de aula para explicar, para dividir coisas que eu não tive quando eu fui aluna.
E aí, esse convite delicioso do Sebrae, eu fui provocada por vocês para falar um pouco da mediação nesse cenário para o pequeno empreendedor e como a mediação pode ser uma ferramenta nesse sentido, né? Não sei, posso começar, Paulo? Você vai fazer algum comentário? Por enquanto, não, minha amiga. Eu não vou te deixar sozinha, nós estamos juntos, tá? Mas, de qualquer forma, também não vou ser aquela interveniente que não vai deixar você falar. Eu quero muito a gente te ouvir, eu tenho uma expectativa muito grande de aprender com você também, então fica à vontade. E quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, posta aqui no chat que a gente rapidinho já transmite para ela, tá bom? Legal. Mas eu vou pedir para vocês deixarem, sim, o microfone desligado, para que a gente não tenha interferência de som e não atrapalhe a palestra. Tá bom? Manda ver, Elisângela. Conta para a gente aí. Então, eu acho que, assim, uma das coisas mais interessantes, que me parece um tanto quanto óbvia, mas eu acho que eu queria encontrar um pano de fundo, é a gente olhar para essa diferença, né? Então, um grande desafio quando eu falo de pequenos empreendedores, ou de empreendedores menores, digamos assim, é concorrer com grandes empresas bem estruturadas, com marcas famosas, aquela história que a gente já conhece. Esse parece ser um desafio claro do empreendedor, digamos assim, né? Em linhas gerais, a gente tem o Estatuto do Pequeno Empreendedor, que é a lei complementar 123 famosa, né? Que é aquela que ela dá uma proteção jurídica diferenciada para esse pequeno empreendedor, seja no âmbito tributário, no âmbito de algumas obrigações trabalhistas, e é a lei famosa do Simples Nacional, que simplifica muita coisa. Mas quando a gente olha efetivamente para o que a gente tem de lei e que o microempreendedor precisa, ou o empreendedor precisa enfrentar, né, como desafio da gestão, a gente não tem, eu vou chamar de ordenamento jurídico, a gente não tem um conjunto de leis que, digamos, dão efetividade para esse micro, pequeno empreendedor em linhas gerais. Aí, quais são os aspectos que a gente pode pensar assim, como grande desafio, e é o meu ponto de vista, é isso que eu fui provocada a trazer para cá, é particularmente sobre a relação entre o empreendedor e aquele consumidor que ele está atendendo, né? Ou seja, eu vou falar principalmente nos aspectos das demandas consumeristas. Sob esse aspecto, à luz dessa perspectiva, a gente tem que imaginar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é um só, né? O CDC ou a Lei 8.078. É um só e ela é aplicável para toda a relação em que, de um lado, eu tenho um destinatário final de um produto ou um serviço e, do outro lado, alguém da cadeia produtiva. E esse alguém da cadeia produtiva pode ser quem produz, quem distribui, quem transporta, ou quem comercializa ou presta o serviço. Todos são cadeia produtiva e todos são responsáveis diante esse produto e esse serviço que é entregue para o consumidor. Já é um grande desafio aqui, se a gente olhar, né? E como é que a gente consegue perceber isso e, na verdade, compreender melhor a regra de direito do consumidor para perceber que eu acho que talvez o empreendedor possa encontrar aí um grande caminho de diferencial, se ele souber se ele conhecer minimamente essas regras, essa é a ideia. Bom, acho que uma coisa inicial, assim, quando a gente fala de consumidor e de fornecedor, para a lei brasileira, que é o código, né, o CDC, eu vou chamar de CDC, então, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tanto o consumidor quanto o fornecedor pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Olha que interessante isso, né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem aquele pequeno empreendedor que a gente fala que é o irregular e nem tem empresa aberta, mas ele se coloca numa cadeia produtiva como comercializando um produto e, opa, ele pode se tornar um fornecedor. Esse é o grande ponto, né? Outro aspecto interessante, e aqui é um parênteses que eu faço, o empreendedor, ele então pode estar tanto na posição de fornecedor quanto na posição de consumidor. Olha que interessante também, né? Isso é bem interessante. Bom, mas vamos lá. Eu queria falar basicamente com vocês como funciona o Código de Defesa do Consumidor. Esse é o meu ponto de partida com vocês. Basicamente, a lei consumerista, ela parte do princípio que a relação entre consumidor e fornecedor é uma relação entre desiguais.
desiguais do ponto de vista econômico ou desiguais do ponto de vista técnico. E aí, olha que interessante, né? Eu dou muito treinamento sobre isso, né? É um tema que é muito interessante a gente perceber a relação consumerista. Então, vamos pensar nos desiguais do consumidor e o fornecedor. Para mim, o melhor exemplo é o pessoal da tecnologia, né? O pessoal que a gente vai falar que entende tudo de equipamento, que navega muito bem, que não é o meu caso, que entende muito bem de celular, de computador, tal. São pessoas que conhecem muito bem. Então, a pessoa, às vezes, você vai comprar um produto e você sabe discutir muitas coisas técnicas e selecionar o melhor produto. Entretanto, um aspecto de exemplo, a gente nunca sabe o índice de obsolescência programada. Por quê? Esse computador que aqui está servindo de uma interface para nós, é lógico que essa fábrica, ela logo depois deve ter lançado o melhor. E ela sabe mais ou menos qual é a vida útil deste equipamento. E ela nunca vai me dizer. Porque se ela me disser, eu não vou comprar o equipamento, eu vou esperar sair um melhor. Eu sei que tem esse problema, não vou comprar. Então, basicamente, índice de obsolescência, por exemplo, a gente nunca sabe, porque é segredo estratégico do fornecedor. E aí é o primeiro ponto. Então, é uma relação de desiguais. O fornecedor conhece muito bem do produto em relação ao consumidor. Então, o consumidor ele é mais vulnerável. Esse é o ponto de partida. Eu falei também que pode ser economicamente. Então, tecnicamente, o fornecedor conhece aquilo muito bem. Um dos exemplos mais interessantes que a gente tem na história do direito do consumidor brasileiro tem um suco de laranja de caixinha famoso, já mudou até a embalagem. Mas você tomava o suco de laranja e você mordia e você achava que tinha gominhas de fruta, até mesmo porque estava escrito na embalagem com gominhas de fruta. E eu não preciso ser expert nem nada. Se o fornecedor que entende do suco colocou aquele dentro da caixinha, eu vou tomar, parte do princípio que ele colocou ali suquinho de laranja suco de laranja com gominhos. Na verdade, não tinha gominhos de fruta. A gente tomava achando que tinha, mas não tinha. Ele é quem sabe o que tinha na caixinha. A gente só consome. Então, tecnicamente, o consumidor ele é mais vulnerável. Agora, a gente fala economicamente, que é o segundo aspecto. O consumidor também é mais vulnerável. Não há uma relação entre iguais economicamente falando. Exemplo, o meu celular. Se o meu celular parar de funcionar, eu terei um grande prejuízo financeiro, seja por questões pessoais, seja por questões de trabalho, porque um celular para mim é super importante. Mas para a Motorola, que é a fabricante do meu celular, se um celular parar, o impacto econômico é tão pequeno, ou seja, de novo, assim, eu sou muito impactada se eu tenho um problema com o equipamento, mas a Motorola, se o equipamento parar, isso não vai impactar ela tanto. É a ideia, então, da desigualdade econômica entre fornecedor e consumidor. Essa é o pano de fundo para a gente falar da relação do empreendedor, da empresa, daquele que fornece produto, fornece um serviço em relação àquele que está diante dele como consumidor. Esse é o pano de fundo, esse é o olhar que a gente coloca. E aí é determinante todo o resto. Bom, uma outra coisa importante que eu gosto de dizer, sinceramente, e aqui quem está te falando é uma pessoa que trabalha há muito tempo com o direito do consumidor. Eu particularmente acho, Elisângela, que atendo muito muito fornecedor, né? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma ferramenta de fornecedor e de consumidor. Todas as vezes que vocês acharem que essa é uma lei protetiva, só defende o consumidor, cuidado. Quando bem aplicada, o CDC é um importante instrumento de proteção do empresário, do fornecedor, do empreendedor. Por quê? Porque o CDC também dá limites para o direito do consumidor. A segunda ideia que eu trago para vocês é que o CDC quer harmonizar as relações. Então, assim, o consumidor quer comprar? Ótimo. O fornecedor quer vender? Ótimo. Como é que a gente faz isso de uma maneira harmônica? E isso está escrito no código, tá? A harmonização dos interesses das pessoas que estão envolvidas na relação de consumo. Então, pronto, a minha proposta era a partir dessas duas premissas dentro do código, para a gente agora efetivamente conseguir discutir aquilo que eu trago acho que de informação mais interessante para a apresentação de hoje, que aula.
Então, a gente tem uma vulnerabilidade, né, uma diferença entre consumidor e fornecedor, e a gente tem uma ideia de harmonização. Pronto. Então, como é que o CDC, ou como é que o legislador, quando elaborou o CDC, criou uma ferramenta para ajudar essa harmonização? Eu vou dizer para vocês que a palavra-chave do CDC, de verdade, a palavra-chave do CDC é informação. Gente, é incrível. Tudo na relação entre fornecedor e consumidor é pautada na informação. Tudo, tudo. Vocês vão ver, se vocês um dia forem analisar com mais calma o CDC, você vai ver que é direito básico do consumidor ter a informação, é dever do fornecedor informar. Eu sempre brinco que todas as vezes que alguém me conta uma história de consumo, qualquer história de consumo, problema que teve com algum fornecedor, ou problema que teve com algum cliente, a minha pergunta sempre é a mesma. Informou? Informou? Porque é toda a relação consumidor é pautada na informação. E a informação é essa ideia de harmonizar interesses. Eu acho que falar de harmonização de interesses, eu acho que um exemplo mais, para mim, assim, significativo que a gente tem no momento, né? Lógico, nesse momento pandêmico que a gente sofreu, principalmente em 2020, por exemplo, o caso do turismo, né? No turismo do Brasil. Quando a gente fala do setor de turismo, né? Desse mercado de turismo, a gente está falando mais de 13,7% do PIB do Brasil. Olha aqui como é representativo esse setor. E aí a gente vai falar de várias atividades, porque a gente pensa na rede hoteleira enorme, né, naqueles hotéis grandes, ou a gente pensa, então, nas companhias aéreas, mas a gente tem pequenos empreendedores envolvidos. A gente tem um hotel menor, a gente tem aquela agência de viagem, né, aquele empreendedor que montou uma agência de viagens, né? E aí, o que aconteceu quando veio, em março do ano passado, que começou o distanciamento? O Ministério da Justiça, que é o órgão máximo no Brasil que vai falar de direito do consumidor, ele fez um termo de ajustamento de conduta. Na verdade, participaram vários entes, mas o Ministério da Justiça capitaneou isso. E aí, não foi que a gente não podia simplesmente mandar cancelar todas as passagens e as empresas devolverem o dinheiro. A ideia de harmonização foi muito bem aplicada aqui. Então, eles fizeram um termo de ajustamento com as empresas e falaram, olha, vamos ter medidas, reagendamento, uso do crédito a posterior, para a gente não quebrar os empreendedores. Então, foi muito interessante a forma como foi orquestrada. Eu estou dando esse exemplo porque, para mim, é o que chamou a atenção, né? Particularmente, eu até tinha uma cliente nessa área, uma empresa na área de turismo, então acabei acompanhando muito de perto isso que aconteceu com as agências de turismo. E aí, qual foi o papel do Estado brasileiro? Foi de harmonizar. E acho super válido a gente pensar nessa ideia, né? Então, a ideia de harmonizar é sempre baseado na informação, tá? Informou. Então, minha pergunta para o empresário que vem me dizer que está com problema de consumidor, eu falo, você informou? Você informou? Aliás, o direito do consumidor é muito, muito categórico, tá? Se você pegar o CDC, ele vai dizer assim, que é direito do consumidor a informação clara e adequada sobre aquele produto que ele está consumindo. Qual a especificação aí ele vai dizer? De quantidade, de qualidade, de riscos à saúde, de restrições, porque algumas pessoas podem ser alérgicas, por exemplo, tem que avisar quantidade de produto que tem dentro. A minha reflexão é sempre essa, eu não sei quem toma refrigerante, mas tem alguns refrigerantes que eu não sei nem se a gente deveria tomar, porque eu não sei se a informação que me dão é clara. E eu tomo esse refrigerante, eu como consumidora, né? E por que é importante a gente conhecer os direitos básicos do consumidor? Porque eu acredito piamente, e eu percebo isso, né? Há anos eu trabalho com o direito do consumidor, que quanto mais bem informado por um consumidor, ele se torna um fornecedor diferente. Isso é muito legal, né? Se eu, como consumidora, sei os meus direitos básicos, aquilo que eu posso exigir do fornecedor, quando eu coloco o chapéu de fornecedora, de empreendedor, de novo, uma empresa grande ou uma empresa pequena, eu vou dar um outro tipo de tratamento, um outro tipo de prestação de serviço ou oferta de produto, tá? Bom, ótimo. Então, essa é a ideia, né? Informação. Só que aí, a gente vai ter os problemas que a gente sofre na vida, né? Conflitos sociais. Então, a gente vai ter problema consumerista, basicamente, né? Consumidor insatisfeito,
problema de entrega de produto, cancelamento de produto. A gente ainda tem uma lei consumerista importante para quem faz comércio online, um decreto para quem faz comércio online. Inclusive, a Associação Brasileira de Comércio Online está discutindo ele porque tem um dispositivo especialmente traz muitos problemas. E quem é empreendedor e trabalha com comércio online sabe o problema do direito de arrependimento. O consumidor que compra online, ele tem o direito de se arrepender nos próximos 7 dias após a compra. E aí tem despesa de logística, entrega, não sei o que, o cliente não quer mais. Devolve de logística reversa, tal. Então, assim, é difícil. Então, a gente pode ter problemas de entrega, problemas de prestação de serviço, problemas de expectativa. E aí a gente vai... Como que a gente resolve esses problemas, né? Em linhas bem gerais, se a gente for procurar o judiciário, que é o caminho mais comum, vamos procurar o Poder Judiciário, vamos contratar um advogado e o advogado vai resolver o meu problema. Hoje de manhã, eu falei para vocês, eu sou professora universitária, hoje de manhã eu estava dando essa aula sobre o retrato do judiciário brasileiro. Os últimos números que a gente tem são de 2019. Anualmente são publicados os números a respeito do judiciário. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, então olhando o estado de São Paulo, entre o momento que um advogado protocola uma petição inicial, ou seja, que começa, primeiro ato do processo, até a sentença, que é a hora que o juiz vai falar quem tem razão ou não, o tempo médio entre esses dois atos é de 4 anos e 1 mês. Olha que absurdo. Eu não estou falando de recursos, porque depois da sentença tem os recursos. Eu não estou falando que a pessoa recebeu, que ela tem direito a alguma coisa, por exemplo, uma indenização. Não estou falando que depois da sentença ela vai receber. Ainda tem outra parte do processo que é o cumprimento, a execução, conhecida como execução. Então, todo mundo que resolve encarar o judiciário no Brasil hoje, ele tem que ter ciência que entre o começo do processo e o fim, além das dores da espera, porque tem a dor da espera, eu estou falando de uma dor da espera longa, porque 4 anos acaba tornando inútil uma sentença. Muitas vezes acaba tornando inútil uma sentença. Então, a gente tem um judiciário que é custoso, porque você precisa financiar esses 4 anos de processo. Financiar o advogado, financiar custas judiciais, porque também tem custas. E é custoso no sentido de tempo e paciência. Por quê? Porque enquanto você está acontecendo esse processo, a relação entre sua e o seu consumidor, ou sua entre o seu fornecedor, a outra parte, é uma situação que não vai melhorando, vai piorando. Fato é isso, tá? Então, um dos grandes desafios hoje é essa morosidade do judiciário brasileiro. Bom, parece ruim tudo isso, né? Mas de maneira efetiva, o judiciário e a legislação brasileira hoje têm encontrado o que a gente fala de outras formas mais adequadas para a solução dos conflitos sociais. Basicamente é isso, né? Qual é o papel de um advogado? Basicamente, eu estudei 5 anos para resolver conflitos sociais. A pergunta que se faz hoje é que será que eu preciso de uma sentença do juiz para resolver esse conflito social? É a proposta, né? E não é mais assim. A gente há alguns anos já vem falando no âmbito mundial, e aí eu estou falando do âmbito mundial, por exemplo, essa onda começou nos Estados Unidos na década de 70, em 80 chega na Argentina, e a gente consegue uma mudancinha na década de 90, mas agora, nos últimos anos, de 2010 para cá, é que a gente vê uma mudança no Brasil para a gente perceber que a mudança precisa ser feita. E aí a gente vai falar de meios adequados de solução de conflito. Olha que interessante, né? A gente resume com mediação. É muito comum as pessoas falarem, mediação. Mas, na verdade, são meios adequados de solução de conflitos sociais. Ou seja, muito além do que eu ficar 4 anos esperando uma sentença do juiz, a gente pode pensar em outras formas de solução. E pensar em outras formas de solução é olhar para os problemas sociais e perceber que são problemas diferentes e que podem ser tratados de maneira diferente, tá? Simplificando a ideia. Por isso que a gente fala de meios adequados hoje. E aí a gente vai falar de arbitragem, contratos hoje tem cláusula de arbitragem, a gente vai falar de mediação de conflitos, a gente vai falar de conciliação, ou seja, a mediação é só uma forma. Bom, mas de qualquer
forma, de qualquer maneira, quando eu vou falar de arbitragem, mediação e conciliação, eu preciso tratar um outro ponto que eu acho que é o fundamental na nossa conversa, né? Qual é a diferença entre eu ir para o juiz, pedir para o juiz dizer quem tem razão, e eu partir para uma outra forma de solução? Ir para uma mediação, para uma conciliação. Primeiro, eu preciso de advogados preparados para isso, né? Para trabalhar em outras frentes. Mas segundo, a gente precisa que as pessoas entendam que nem sempre a sentença do juiz é o mais adequado para ela. Porque é muito comum o cliente já vir encomendando a sentença, assim, sabe? Ele já vem com o processo pronto na cabeça dele, né? Nós temos ainda um traço muito litigioso, muito litigioso. Bom, então, a gente precisa pensar na capacidade das pessoas, né? E eu acredito piamente que a gente consegue imaginar outras formas por um processo de mudança social, de mudança de propositura, de conversar, de abrir espaço. Em linhas bem gerais, se a gente for ver bem, todos os conflitos sociais, eles acontecem basicamente ou por um problema de expectativa, as partes têm expectativas diferentes. Vamos falar do direito do consumidor. Aí eu olho para aquele lanche, eu quero o lanche igual àquele desenho, e o lanche que me vem não é o do desenho. A expectativa que foi gerada não é a expectativa que não é o objeto que foi entregue, gerou uma diferença, tá? E isso eu aplico até para casamento, gente, né? A expectativa da esposa, do marido é uma, quando vai na realizar não dá certo, expectativas diferentes, não dá para continuar. Então, vira um conflito. Ou, às vezes, a gente vai falar também de conflitos que são pautados na comunicação. Às vezes, a forma como eu me posiciono gera no outro uma resposta, e aí uma má interpretação, ou então o outro ouve. A comunicação pode estar desalinhada ou desajustada. E aí eu volto lá do começo da nossa conversa, que eu falei para vocês, que direito básico do consumidor é informação. Olha que interessante. Então, olha como isso tem tudo a ver, né? Porque eu falei que o direito do consumidor é informação clara e precisa sobre o que ele vai consumir. Então, se está escrito ali aquele lanche, aquela expectativa foi gerada, eu tenho que entregar. E você tem que me dizer, se eu sou sua consumidora, exatamente o que você está me oferecendo. Me explicar o serviço. Eu sofro isso muito na advocacia, é muito interessante. Tanto que eu dou um exemplo meu. Um dos meus trabalhos, eu acho que isso eu falo que é uma característica, isso eu herdei, eu acho que aprendi no Empretec, né? Cada cliente meu, eu peço um tempo para eles, mas assim, eu explico tudo para eles, mas eu elaboro um documento, eu escrevo na linguagem dele o que é o processo dele, qual vai ser qual a vara que vai caminhar, qual fórum vai caminhar, quais as custas, aí eu ponho lá, bonitinho, não sei o quê. E uma vez eu recebi um dos melhores feedbacks, que foi de um cliente, ele nem mora no país, e ele falou assim para mim, doutora, eu tenho várias perguntas hoje, a gente faz uma reunião periódica, porque ele não mora no país, e aí ele falou assim para mim, mas fique tranquila, porque aquele documento que a senhora me deu tira todas as dúvidas, toda vez que eu preciso eu volto lá e leio. Olha lá, era o direito básico à informação, ele não conhece o meu serviço, ele não conhece o jurídico, o mundo jurídico. É o meu dever esclarecer isso para ele. Bom, mas para a gente chegar a alcançar essa ideia de como pensar o conflito social de outra maneira, como alinhar a comunicação, como alinhar a expectativa, nada melhor do que a gente falar em negociação, que é o pano de fundo. Então, a diferença de eu pedir para um juiz resolver o meu problema e eu sentar com o meu cliente e conversar com ele, é drástica. Porque quando eu dou na mão do juiz, o juiz vai dizer quem tem razão. Eu terceirizei. O juiz vai dizer se eu tenho razão ou não. Quando eu trago o problema para o meu colo, sento com o meu cliente e falo assim, vamos tentar conversar sobre esse problema, eu tô trazendo para mim tanto o problema quanto a possibilidade de solução. E é por isso que, para a gente pensar em outras formas de solução dos conflitos sociais, a gente precisa falar de negociação. É o pano de fundo disso, tá? O grande ponto é que toda vez que eu falo de negociação, as pessoas falam, olá, a pessoa que gosta de convencer. Ela veio aqui para me convencer. É com lábia, a gente tem essa mania de olhar o negociador como alguém que tem lábia, alguém que vai me dobrar, a barganha, a negociação geralmente está lá da barganha, a barganha é o convencimento. Não é essa a ideia. É muito além disso, né?
nós temos que tomar muito cuidado com esse ponto, porque de verdade, a negociação é uma comunicação. E se o conflito social pode estar num problema de comunicação, a gente precisa pensar em formas diferentes de negociar, né? Então, em linhas gerais, a gente consegue entender que existem 2 tipos de negociação, e conhecer esses tipos de negociação é definitivo para eu conseguir dialogar com os meus problemas, eu vou chamar assim, com os meus problemas, né? Eu tenho uma barganha mesmo, uma negociação que a gente chama de distributiva. É uma expressão muito usada na teoria da negociação, muito usada mundialmente falando, né? Então, a ideia é que as partes que estão negociando, elas estão basicamente em uma disputa. E elas querem dividir alguma coisa, elas têm um interesse ali conflitante, né? Então, a posição de uma exclui a da outra. E é um mecanismo que a gente fala do ganha-perde. Então, assim, se eu ganhar, você perde. E se você perder, bom, como é que a gente faz? Então, ou seja, a minha posição exclui a sua. E isso é muito difícil. A semana retrasada, eu fui chamada por um advogado em um processo que eu tenho, que é da minha cliente, e eu já tinha feito uma proposta, ele fez uma proposta, recusei a dele e tal. E aí ele me mandou uma mensagem super gentil me chamando para uma reunião de negociação, que chama-se de conciliação, né? A gente usa tecnicamente. Eu falei, que ótimo. Me explica quais são as suas propostas para eu ir falar com a minha cliente, a gente vai para a reunião. Te encontro na reunião. Era uma reunião virtual. E aí foi muito interessante, porque ele começa a reunião dizendo assim que, bom, doutora, precisamos encontrar uma solução e eu já mandei para a senhora a proposta. Eu falei, tudo bem, a sua proposta era aquela, mas eu já disse que eu não aceito. Então, qual é a margem negociável? O senhor me chamou para a gente negociar ou para eu dizer sim para a sua proposta? O dizer sim para a sua proposta, ele estava nessa negociação distributiva. Ele não estava entendendo que ele não estava negociando. Ou é o meu jeito ou é o seu jeito. E aí, de novo, se eu ganhar, você perde. Se você perder, aquela história, né? Mas existe uma outra forma de negociação, que é uma negociação que a gente chama de integrativa, ou seja, ou distributiva ou integrativa, né? E aí o mecanismo é outro. Na verdade, e é muito bom falar de negociação para Empretec, porque a gente passa pela negociação no Empretec. Eu gosto muito daquele exercício de negociação, né, que a gente tem. As partes que estão envolvidas aqui numa negociação integrativa, elas, na verdade, têm outra intenção. Elas querem ampliar o espaço em comum entre elas. Ao invés de se apegar nas suas posições, o meu, o seu, o meu, na verdade, assim, o que a gente tem em comum aqui? E aí, no que a gente tem em comum, a gente consegue trocar mais. E não é o meu, o seu é o nosso. É o famoso ganha-ganha, né? O mecanismo do ganha-ganha. E nessa situação, os negociadores, eles colaboram entre si. E juntos, eles tentam alcançar o máximo de benefícios para ambos. Ah, é difícil? É mais difícil, talvez. Mas eu acho que é mais difícil porque a gente talvez não tenha clareza com relação a essa diferença, né? Basicamente. E aí, de negociação, acho que 4 coisas são importantes a gente lembrar, né? Se a gente pudesse falar, o que é importante conhecer em negociação? Toda vez que você estiver diante de um cliente com problema, de um fornecedor, às vezes está com problema com o fornecedor, né? A gente sempre fala que a negociação são 4 pilares, né? O primeiro pilar de uma negociação é que a gente precisa separar as pessoas do problema, né? Então, assim, às vezes, aquele cliente que está na minha frente, vociferando, bravo, nervoso, ele é um cliente que ele, como pessoa, está alterado, tem mais tempo, precisa de mais tempo para digerir aquilo e tal. Mas o problema é que o produto chegou com danificado. E aí eu vou tentar resolver o produto danificado de maneira pontual, assertiva. Com ele eu vou precisar ter mais jeito. A gente sempre fala assim, a gente tem que ser duro com o problema, mas gentil com a pessoa. Aquele cliente que vem para a gente, ele, na verdade, está trazendo outras histórias de problema, um dia ruim, e ele precisa de um tempo diferente. Como mediadora, eu digo que o meu melhor amigo, gente, o meu melhor amigo na mediação, acredita em mim, é o copo de água. É a hora que você para tomar um copo de água, que você oferece um copo de água para a pessoa, e aí, simbolicamente, esse exercício
é um gesto muito simples e muito gentil, mas assim, separa a pessoa do problema. Ah, ele está nervoso, ele pode estar nervoso, ele não é nervoso. Vamos tratar o problema, vamos resolver o problema. E com a pessoa a gente vai ser gentil. Esse é o primeiro ponto de uma boa negociação, né? Que a gente consegue abrir esse espaço de diálogo, né? Acho que uma outra coisa importante quando a gente fala de negociação, que é a parte, para mim, uma das mais difíceis, é entender o interesse das partes que estão ali. Por que elas estão reclamando? Por quê? Eu trabalho muito com o sistema financeiro, tá? A minha história no sistema financeiro e o meu maior cliente, inclusive, são os bancos. Eu trabalho, um dos meus maiores clientes é a Febraban. E aí é muito comum, eu sempre digo assim, que cliente que reclama, o cliente meu cliente que liga para reclamar, a pessoa entra no automático e fala assim, olá, quer estorno da tarifa. Estorno. E a gente vê isso muito em bancos, né? Quando a gente senta para ver as ouvidorias dos bancos ou os saques dos bancos, quando senta e fala, nossa, tem muita reclamação de tarifa, tem muita reclamação de estorno de tarifa. E aí, quando você vai ver, analisar, o interesse da pessoa, às vezes, não é o estorno da tarifa, é entender por que ela está pagando a tarifa. Ou entender por que a tarifa foi majorada. E a gente acha que a pessoa liga para estornar. Então, acho que a parte mais difícil a gente é detectar os interesses das pessoas, né? Por que ela está reclamando? Porque ela não é chata. Ah, esse cliente é super chato. Não, entenda o que está por trás daquela reclamação, acho que é um ponto importante. Outra coisa legal que eu acho importante na negociação é a gente pensar em soluções. E quando a gente pensa numa negociação mais integrativa, colaborativa, a gente vai pensar em soluções que todos ganhem, que é o ganha-ganha. Então, assim, como é que todo mundo consegue se enxergar nessa solução? Não é todo mundo sai ganhando e nem todo mundo sai ganhando na mesma medida. Mas como é que aquela solução que foi posta, que foi encontrada, as pessoas se sentiram participantes daquela solução? É a mesma ideia de assim, o juiz decide ou eu. Quando eu decido, aquilo faz mais sentido para mim. E aí eu vou querer resolver, eu vou querer participar daquilo, sabe? Senão a pessoa fica com aquela, eu odeio essa palavra, mas a pessoa fica com aquela sensação de injustiça. Me empurraram um acordo. Me empurraram um produto para eu não reclamar mais. Não, peraí, você acha que esse tipo de solução te agrada? Isso atende a alguma expectativa sua? Porque, não, ela me empurraram, me resolveu, mas nunca mais volto naquela loja, porque a gente ficou com essa sensação. E aí, o último princípio, então, a gente tem que separar as pessoas dos problemas, né, que a gente fala, se concentrar nos verdadeiros interesses que as pessoas têm para negociar, porque elas estão ali falando, né? Então, pensar em soluções de ganho mútuo. E o quarto ponto de uma boa negociação, ou de um grande espaço de negociação, é a gente estabelecer critérios objetivos para tentar acompanhar aquela solução daquele problema. A gente cai muito em critérios subjetivos. Então, assim, é um cliente satisfeito. O que é um cliente satisfeito? É muito vago. A gente tem que ir para critérios mais objetivos. Então, assim, olha, este cliente que teve um problema, ele não teve uma reincidência. Reincidência eu consigo mensurar. 2, 3 reclamações, quantidade de reclamações. Então, é muito bom que a gente consiga estabelecer critérios objetivos para a gente acompanhar. Senão, a gente fica perdido na negociação e não consegue dar efetividade. Bom, então, a ideia de possibilidade de se perceber o conflito de uma forma positiva e uma grande oportunidade de a gente conseguir negociar, abrir espaço para comunicação, eu acho que é uma das principais necessidades da teoria que a gente chama da teoria do conflito mais moderna, né? Ou seja, o cliente que vem reclamar não é um cliente problema, não é um cliente chato, na verdade é um cliente que está me apontando alguma coisa que eu posso fazer melhor, ou que eu posso melhorar. Agora, eu preciso estar, primeiro, aberto para receber isso, ter um ouvido apurado, estar disponível para isso, né? A reclamação ou a insatisfação é um fenômeno natural, né? É muito comum, aliás, que as pessoas, nem todo mundo gosta do meu atendimento,
E faz parte, não tem jeito, né? O ponto é que se a gente for pensar, eu digo que toda vez que eu vou falar de mediação, eu quero ligar botões, eu quero ligar um botão aqui nosso. Por quê? Porque a nossa tendência mais natural é que toda vez que alguém vem reclamar, eu tenho um conflito, aí vem meu cliente, ou minha mulher, ou meu marido, né? Toda vez que eu estou diante de um conflito, a gente tem uma tendência natural a ser muito binário, muito simplista. Então, a ideia é assim, essa pessoa está contra ou a favor, ela está me atacando ou está me ajudando, ela está feliz ou infeliz, ela está dentro ou está fora. A nossa tendência mais natural é essa. Gostou ou não gostou? Está dentro ou está fora? Satisfeito ou insatisfeito? E aí a gente gera uma consequência muito simples, que é ou eu tento me render ao conflito, tá bom, vai, faz o que você quiser. Toma, cliente, esse aqui é outro produto aqui, ó. Toma e vai embora. Ou então eu tenho que manter o controle da situação, né? Não, tô certo, não vou dar o produto porque eu tô certo. Ou então a própria indiferença, né? A gente ignora aquele cliente, ele vai para as redes sociais. Eu trabalhei em uma empresa que eu me lembro que na época, isso há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, o cliente criou um site e ele andava adesivado em São Paulo na caminhonete dele, o adesivo era assim, www.euodeiobancox.com.br. Ele andava na cidade porque ele se sentiu ignorado pela instituição, pela empresa. E aí ele virou uma publicidade muito negativa para a gente, né? Mas, na verdade, nós podemos pensar no conflito de uma maneira positiva e irmos além do binário. Então, assim, não é o meu jeito, o seu, certo ou errado, mas é algo que a gente pode conversar e chegar a uma solução. Partindo da ideia da clareza da informação. Se eu sou fornecedora, eu volto para o meu exemplo, né? Eu sou fornecedora de um serviço muito específico, jurídico. O meu cliente entende pouco. Todo mundo entende que rasgou a Constituição, mas ninguém conhece a lei efetivamente como advogado. Então, eu sempre parto da ideia que quanto mais disponível eu estiver para esclarecer e informar a ele, vai ser melhor para a nossa relação. E aí eu lembro que o direito básico de qualquer consumidor é a informação. E eu que tenho a informação, que consigo ensinar ele, ajudar ele. E se ele não entendeu, eu vou tentar de outra forma. Não é porque ele é burro, ele é inteligente, não é disso. Eu vou buscar uma outra forma de tentar me aproximar dele e explicar. Quando as pessoas conseguem negociar, show de bola. Porque aí elas conseguem fazer a negociação, mas muitas vezes algumas pessoas não conseguem ter essa habilidade nem nada. Eu volto ao começo, falei no começo, dizer o seguinte, olha, todo mundo é capaz de desenvolver a habilidade de negociação. Todo mundo. Eu entendo piamente, é só praticar. Mas se a gente não consegue desenvolver essa habilidade, a gente vai terceirizar. E aí você pode chamar um mediador. O mediador é essa pessoa que é um facilitador e que vai ajudar, por meio da comunicação, basicamente é isso, as partes resolverem, acharem uma solução. O mediador não é quem soluciona o problema. O que eu entendo, e já partindo acho que para o final, que eu acho que eu queria abrir um pouco de conversa, né, de espaço para alguma troca aqui. Eu vou falar de novo de instituição financeira, porque é o mundo que eu mais convivo na área de direito do consumidor. O Banco Central do Brasil, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras, ele estabelece que toda instituição financeira tem uma ouvidoria. O que é uma ouvidoria? Você olha lá na regra do Banco Central, está escrito, é o órgão que faz a mediação de conflitos. Então, e a ouvidoria na essência, na natureza, quando você vai lá na natureza, quando surgiu a ouvidoria na França, em tempos remotos, é assim, é alguém que pegava a informação do povo, ouvia o povo e trazia para o Estado. O que uma ouvidoria bancária faz? Ela ouve do seu consumidor e traz para dentro da instituição aquele problema, para a instituição se mobilizar para resolver aquele problema. Então, quando a gente fala de pequeno empreendedor, e eu falo, eu sou uma pequena empreendedora. Eu sou comercial, eu sou a minha ouvidoria, eu sou o meu operacional, óbvio, trabalho com parceiros, mas estou dizendo em simples, geralmente o empreendedor assim. Então, é muito importante que se o empreendedor ele tem uma equipe ou ele tem um parceiro que tem mais este perfil, invista nessa pessoa. Mas é muito importante que o empreendedor desenvolva essas habilidades de negociação.
Às vezes ele não vai conseguir ser o próprio mediador, porque às vezes a gente está contaminado. Mas pensar nesse órgão da ouvidoria. E a ouvidoria nada mais é do que a área que ouve e que traz aquilo que o cliente está falando para dentro. E para trazer para dentro, a gente não pode trazer naquele mecanismo de dentro fora, de certo ou errado, de satisfeito e insatisfeito. A gente tem que trazer para dentro a fala do consumidor, no sentido de assim, como eu posso aprender alguma coisa com essa fala desse consumidor. Paulo, falei demais aqui, ó, falei demais mesmo, não sei. Falando de uma forma que está arrasando, porque nem dúvidas eu tenho. Eu coloquei aqui para as pessoas ver se alguém ficou com uma dúvida e não está tendo. Eu tenho umas dúvidas sobre porcentagens, coisas matemáticas, né? Tá? A mediação, você falou que já começou no Brasil na década de 90, não foi isso? Na verdade, não. No Brasil, na década de 90, a gente teve um primeiro movimento de mudança do judiciário, porque já era muito tardia as sentenças. Mas a mediação, Paulo, de verdade, ela entra no Brasil, vou falar a verdade, tá? A lei de mediação é de 2015. Olha aqui, agora. Fresquinha, 5 anos ou 6 anos. Super fresquinha, Paulo. Para uma lei super fresquinha. E hoje, em relação a milhões de processos nos judiciários, né, tá? Quanto a mediação tá contribuindo, vamos dizer assim? Tem como a gente saber? Olha, cada 100 processos que entram no judiciário, a mediação resolve mais rápido 2, 3? Qual é essa proporção, essa quantidade, Elisângela? Quando a gente fala dentro do judiciário, se usa ainda muito a linguagem da conciliação, que é diferente da mediação. E aí eu explico por quê. Isso queria saber a diferença. Para mim, como leigo, conciliar e mediar é quase a mesma. Tudo bem, fique tranquilo. A gente, todo mundo faz, é natural. Assim. O conciliador é uma pessoa, é um terceiro, assim como o mediador é um terceiro de fora, mas o conciliador, ele dá uma dinâmica diferente para aquela conversa e ele propõe, ele é mais propositivo. O mediador, e aí é o meu barato, eu acho muito legal a mediação, desculpa, eu estou vendendo um peixe que eu adoro, porque assim, a mediação, o mediador, ele não propõe. Ele, na verdade, com o exercício de diálogo, ele tenta fazer as partes conversarem, fazendo perguntas, organizando sessões e tal. Então, essa é a grande diferença. Como o judiciário requer um pouco de dinâmica, um pouco mais dinâmica, então eles usam muito a conciliação. Geralmente o juiz mesmo é um próprio conciliador. Ele fala, gente, vamos tentar por aqui, vamos tentar por aqui, sabe? O juiz vai propondo e tentando, aí a gente tem as soluções consensuais. Então, quando a gente fala de conciliação no judiciário brasileiro, eu vou falar dos números mais ou menos que eu tenho de São Paulo, porque é o que está mais fresco na minha cabeça. A gente vai encontrar um número interessante, mas assim, em torno de 10%, quando eu falo do primeiro momento, da petição inicial até a sentença. Mas depois da sentença, a gente vai para 1% de conciliação. 1%. As pessoas não querem mais conciliar, aí as pessoas já querem esperar, já que esperei até aqui, vamos esperar um pouco mais. Agora, o que a gente percebe é que em muitas áreas, como direito do consumidor, direito de família, a mediação está ajudando muito a evitar a ida para o judiciário, por isso que eu não tenho números lá. E talvez, acho que eu queria dar uma informação a mais, por que mediação em direito do consumidor e direito de família, Elisângela? Aliás, né? Porque áreas tão diferentes, né? Relação de consumo e marido e mulher, por que as duas usam mediação? E esse é o ponto. Porque olha a ideia da mediação. Eu, como mediadora, eu não vou propor. Por quê? Vamos imaginar uma relação entre marido e mulher ou relação fornecedor-consumidor. São relações que a gente fala que são de longo prazo. Então, ninguém casa para descasar. O casamento é uma construção, né? Namoro, casamento, ou união estável, que vale, para a gente não tem diferença. É uma construção, é uma relação prolongada. Então, as partes se conhecem muito bem. Se elas se conhecem muito bem, talvez elas consigam pensar em soluções melhores.
O que eu faço como mediadora? Eu só tento tentar ajudar eles a conversarem, mas eles vão pensar a relação. O mesmo se aplica aqui na relação consumidor-fornecedor. Eu brinco sempre que antes de casar, eu casei com algumas marcas. Tem marcas que eu casei mesmo, porque eu já tive problema com essas marcas, elas foram maravilhosas comigo. Eu tenho várias marcas de estimação, né? Meus relações de longo prazo. E eu sei como a marca funciona, eu tenho eu já comprei vários produtos, ou seja, a minha relação com a marca é uma relação de longo prazo, como um casamento. Essa é a ideia. Que a gente conquiste o consumidor e ele se um consumidor que a gente chama de consumidor fiel. Então, quando surge um problema, é muito importante que eles sentem para conversar entre eles. O mediador aparece só para, dar uma ajuda na conversa. Só uma ajuda. Mas eu não vou propor nada. Essa é a maior característica da mediação. Agora, fez sentido? Está fazendo, sim. O Eric falou aqui que está ótimo, tá? E eu estou muito, assim, Eric, liga o seu microfone e fica à vontade para falar, meu amigo. Liga o microfone que a gente ainda não aprendeu a fazer leitura labial. Achei! Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Na mediação, quando não se chega a um acordo, mas foi decidido que as pessoas iriam decidir isso na mediação, a mediadora tem uma palavra final sobre a decisão ou não? Eric, que legal essa pergunta. Na verdade, isso está até previsto na lei. Então, o mediador não é nada, ele não toma decisão. Esse é um ponto importante. Mas a gente entende isso na prática, acontece dos meios adequados de solução, que às vezes a gente tem a mediação que caminha para uma conciliação, e aí, em determinado momento, se o mediador assume a posição de conciliador propondo alguma coisa, ele tem que ficar claro que ele mudou o papel. E aí, qual é o ajuste fino, tá? Tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que eu trago para mim a solução, não fui eu mais que decidi, foi ela. Uhum. E aí eu tiro aquela ideia da legitimidade, né? Sim, você tem que deixar como se eles decidiram, eles acordaram, e você só foi a mediadora, mas se partir para o lado que não está indo bem, né? Não, você vai ter uma decisão, você pode tomar um partido, aquele partido, não tomar um partido, né? Não é ter uma visão melhor, né? Porque você está de fora, você entende da lei, e fala, tá, A tá mais certo que B, e talvez eles levem isso para a esfera pública ou termina ali na esfera da mediação. Como que acontece quando não vai para o lado que deveria ir? Na verdade, Eric, uma das ferramentas que a gente usa bastante em mediação, a gente fala de sessões separadas. Lembra aquela história da negociação que eu tenho que separar as pessoas do problema? A negociação está tudo no pano de fundo, tá? Então, às vezes, as pessoas têm tempos diferentes para digerir uma coisa. Uhum. Então, se as partes aceitam, a gente leva para sessões separadas. Então, converso com uma parte, com ela talvez eu vá precisar de uma conversa de 2, 3 horas, ajuda a esclarecer os pontos, ajuda ela a organizar o pensamento. Aí eu vou para a sessão com a outra parte, faço mesmo. Talvez essa sessão seja de 20 minutos, essa de 30 horas. Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Não, eu sei, e aí, imagino. A gente vai falando que vai higienizando, tal, até chegar o momento de falar, olha, então a gente vai conversar sobre esse ponto. A gente respeita tudo que tem em volta, mas a gente vai conversar sobre esse ponto. Eu volto para o meu dia a dia dentro do sistema financeiro. É muito comum o cliente que chega no saque, uma ouvidoria, e isso eu ouço relatos toda semana do tipo assim. O cliente chega já bravejando em uma ouvidoria, e às vezes ele vai chegar numa empresa pequena direto do dono. Às vezes, no banco, ele manda uma carta para o presidente, é normal. Só que aí você percebe, quem nunca tentou? Ele já teve um problema com o gerente, aí ele já pegou uma fila de caixa, aí ele tentou reclamar, aí ele vai crescendo aquilo, vai crescendo. Uhum.
Então, a gente precisa ajudar as pessoas a separar, né? O que é o poder. Claro. A gente tem até aquela palavra que acho que é americana, sleepover, né? Dormir sobre o assunto. Então, também, às vezes, quando eu tenho uma notícia não tão boa para dar para um cliente, mas eu não quero que aquilo vire um problema, eu dou bem no fim do dia para ele, né, dormir, ali no dia seguinte a gente voltar no assunto, né? Dar uma dormida, dar 2 dormidas naquele assunto, conversa com um amigo, conversa com um familiar. Claro que às vezes temos que inflam mais e pioram, mas na maior parte das vezes o sleepover acaba ajudando, que a pessoa acaba, né, dormindo, perdendo aquela raiva, perdendo aquele momento e só ficando com o essencial, né? É isso mesmo. Tá bom, vou ficar quietinho aqui que a reunião é tua. Não, a gente quer exatamente essa participação, Eric. Queremos uma participação de todo mundo. Quanto mais pessoas estiverem aqui te tirando dúvidas, eu tive, por exemplo, ontem uma cliente, vou contar aqui um caso, mas que eu acabei fazendo tudo sozinho e foi um sucesso, né? Eu tenho uma agência de intercâmbio e intercâmbio é uma coisa que está muito difícil porque os voos estão fechados e aí deu uma alegria que a Canadá voltou a voar, só que aí entrou uma medida que você tem que pagar $3.000 na fronteira para ficar num hotel do governo por 4 dias. E a menina fechou um curso de 3 semanas, que não custa isso, né? E a minha proposta foi devolver o dinheiro dela. Ela queria remarcar para 2022 e muito veemente ela queria ir em 2022, o que para mim não é problema nenhum, porque é só uma remarcação. Mas eu falei, mas vamos lá, eu estou num momento que eu posso te devolver o dinheiro, não é mais fácil eu te devolver o dinheiro. Mas porque o câmbio vai subir, não sei o que. Eu falei, então, mas é tanta incerteza nesse momento. Aí, né, começou, né, aquele primeiro choque, assim, né? Vamos fazer um distrato. Ela, né, primeiro teve um choque, mas você não está indo bem? Eu falei, não, pelo contrário. Se eu estivesse indo bem, para mim eu jogava para 2022. Em 2022 a gente ia saber o que vai estar acontecendo. Ia saber o que está acontecendo. Então, assim, eu estou fazendo isso exatamente porque está tudo bem. Porque eu acho que está muito estranho. A gente vai entrar agora em São Paulo, numa semana muito estranha. A gente não sabe como está andando essas vacinas. O teu curso é de uma duração muito curta. E aí, né, isso foi bem ali, né, nas 7 horas. Nossa, hoje 9 da manhã, ela já estava, não, ainda está de pé aquilo e não sei o quê, sabe? Eu soltei a sementinha ali e aí já foi para o lado que eu queria, porque, sei lá, eu não queria ficar, né, pensando nisso, numa coisa de, sei lá, 2022, num lucro que vai dar, sei lá, R$300 e ficar com um assunto que as contas são maiores, as contas dela vão ser maiores do que eu queria ter. O intercâmbio quase que sumiu e até o risco de o câmbio subir, sei lá, ela vai fazer um intercâmbio hoje, o câmbio canadense está 4. E se tiver 10 no ano que vem, ela vai conseguir comprar uma Coca-Cola, uma água, começa a entrar outras coisas, né? Então, foi mais ou menos essa ideia aí. Então, acho que o principal é você mostrar que você está do lado do cliente, né? No começo, ela começou a falar, falei, não, é da Maria. Falei, não, Maria, a primeira coisa que você tem que entender, eu não estou contra você, eu estou a favor de você, né? Você comprou um produto comigo numa escola tal. Eu não sou seu inimigo, eu sou seu amigo, estou junto com você, você escolheu para contratar junto àquela escola. Agora, se a gente transferir esse dinheiro para o Canadá e essa escola falir no Canadá, aí a gente vai ter um problema, porque não é só no Brasil que as coisas fecham. Agora você vai transformar uma coisa para 2022. Então, assim, primeiro eu fiz ela entender que nós não estávamos de lados diferentes, nós estávamos do mesmo lado. Eu estava ali protegendo o lado dela e não brigando com ela, como ela no primeiro momento, né, sentiu. Aí hoje ela já acordou, já entendendo que eu estava do lado dela. Bom, foi mais um exemplo aqui que eu trouxe de ontem para hoje, não sei se tem muito a ver, mas é isso aí. Nossa, para mim super alinhado, Eric, assim, primeiro porque a ideia, eu acho que eu comecei falando da ideia da discrepância, né, da hipossuficiência ou vulnerabilidade,
Por mais que ela tenha lido muito sobre intercâmbio, você está no dia a dia. Você sabe como é que é, você já passou por outros perrengues e tal, então eu consegui dar uma outra visão para ela. Eu disse isso ontem para uma cliente minha, e a gente estava discutindo um caso dela, é processo litigioso e tal, mas chegou um momento que eu falei para ela, não existe lá e cá. Existe o lado de lá, do lado de... Estamos todos no mesmo lado. Como é que a gente vai resolver isso? Inclusive, olhando para o outro advogado e vendo que ele está do nosso lado. Como é que a gente chama ele para o nosso lado? Exato. E aí a gente volta para o direito básico da informação. A informação, gente, é esse equilíbrio. Quando você dá a informação, você traz o consumidor para perto. Exato. Muito legal. Dei minha participação aqui, eu vou voltar para o mute para ver se outras pessoas querem participar. Ainda bem que ficou bem alinhado aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Elisângela. Obrigada a você. Uhum. Eu quero convidar todos os outros participantes a se manifestar, ver se verificar se alguém mais quer propor alguma coisa, a conversar. Eu também tenho uma pergunta. Tá? Vamos deixar o nome dele fora disso, mas é verdade. Aí eu chamo ele, eu chamo uma câmara de mediação e converso. Ele nem aparece na reunião. Eu imagino que seja uma proposta, uma reunião para conversar e tal. Eu não imagino como seria esse procedimento, mas eu acho que deve ser a câmara manda uma carta, alguma coisa, propondo uma data, um telefone para conversar e tal, e ele não se manifesta. Isso serve como, se a gente tiver que ir ao judiciário, como uma indicação de boa-fé e da gente, conta alguma coisa se a gente tiver que ir ao judiciário? Parte número 1. Parte número 2, tá? Se a gente faz uma mediação e a gente faz um acordo e uma das partes não cumpre, qual é o próximo passo? Vamos lá. Primeira parte. A gente existe a mediação judicial e extrajudicial, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, uma mediação extrajudicial, por exemplo, o próprio advogado, seu advogado você pode fazer ou você pode chamar o seu advogado, por exemplo, para fazer isso, não tem problema. Agora, existe um outro recurso que as pessoas não conhecem, e eu digo assim, que parece que eu vou perder trabalho, e eu não vou perder trabalho, porque eu acho que eu vou fazer outra coisa, não tem problema, chamado CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, de 2014. É isso. São núcleos de cidadania dos tribunais de justiça. E aí o cidadão pode ir lá e pedir para agendar uma sessão de conciliação ou mediação pré-processual, a gente fala, pré-processual. CEJUSC, Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito. Então, vai lá, ele atende o cidadão comum. Aliás, ele atende o próprio advogado, atende o cidadão comum. A minha caneta falhou, mas eu queria anotar isso. Centro... Eu posso anotar aqui para você, vou colocar no chat. Por favor, por favor. Informação boa a gente tem que compartilhar. Você vai no CEJUSC, cada fórum funciona de uma maneira diferente o CEJUSC, porque ele é organizado hoje pelo fórum. Então, o fórum de Jabaquara, fórum de Santo Amaro e tal. Então, você pode ir lá no CEJUSC, que é um centro de atendimento ao cidadão, principalmente. E aí eles agendam isso. E o mais interessante, a pessoa que você vai cobrar, o seu devedor, vai receber uma carta do Tribunal de Justiça mesmo, bonitinha, timbrada, convidando ele para essa sessão. Se ele não comparecer, quando acontecer a sessão, quem vai estar lá? Vai ter um conciliador do tribunal, ou um mediador, né? E aí a brincadeira com os alunos na faculdade sempre falam, eu fiz uma sessão de mediação, de conciliação, não sei o que foi. Eu sempre falo, espera terminar. Quando terminou, a pessoa propôs alguma coisa, se ela propôs, foi conciliador. Se ela não propôs, ela foi mediadora. E aí vai ter lá um funcionário, um conciliador fórum, que é geralmente um advogado, que vai intermediar essa sessão. Se for exitosa, vira um documento que tem a força de um título mesmo. Se ele nem aparecer, eles vão te orientar, inclusive, dali a começar um processo, vira um processo judicial. É um caminho, tá? É um outro caminho que pouca gente conhece e eu acho super válido, principalmente para empreendedores. Agora,
você disse a sua segunda pergunta, é assim, Paulo. Bom, tá certo. A gente tem um acordo já firmado e aí ele não está cumprindo o acordo. Aí, Paulo, é o caso a caso. Por quê? Depende das regras. Ou o contrato pode ser no contrato ou pode ser numa sentença. Depende do que foi estabelecido naquela contrato ou naquela sentença que ele não está cumprindo. Pode ser que naquele acordo tenha implicação de multa. Cada um vai ser de um jeito. Tá, ok. Tá. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. A sua xará, será que Elisângela? A Mônica saiu, entrou, que já saiu. Tá. Angelita Munhoz é sua parente também? Ou A você minha mãe que tinha entrado, era a minha mãe que tinha entrado. A mãe sempre participa, né, gente? Gente, eu queria falar um negócio. Fala, Rê. Assim, você trouxe, né, Elis, foi muito esclarecedora a tua explanação sobre a questão da importância mesmo da intermediação de conflitos, né, e sobre a ótica de um advogado. Agora, quando a gente traz essa questão para a esfera do negócio, né, quantas outras possibilidades também nos permite, né, de olhar falhas de processos, falhas de treinamento, né, da gente olhar e rever, assim, erros. Então, eu acho que fica aí a dica, né? Não só pelo ponto de vista, como você trouxe, da advocacia, mas de olhar como um todo, né? Essas possibilidades. Eu entendo, Rê, que eu... desculpa, Eric. Não. Eu falar de uma gestão integrada, né? De olhar de uma forma... Gestão custos também, né? Porque tem custo de imagem, custo intangível e tem o custo tangível, né? O pessoal que pode demorar. Sim, né? E, assim, e aí vai além, né? Não é só essa questão. Fica à disposição do nome, como você comentou, do rapaz que colocou na picape, né? Eu odeio o banco XYZ, né? Da questão aí da repercussão. A gente está vendo um monte de empresa que tem investido agora na pandemia na questão da responsabilidade social, né? Enquanto tem um conflito, uma denúncia no Reclame Aqui, um depoimento, né? Coloca todo um trabalho feito arduamente para erguer uma marca, um nome, jogado no lixo, né? Então, tudo isso reflete. E essa questão do conflito e da importância da intermediação, né? Você comentou do copo d'água também, que às vezes é uma coisa que tão mais simples do que você imagina, a gente faz um alarde enorme, né? Então, assim, da inteligência emocional também ser utilizada para trazer isso como um resultado melhor para as ações. Bom, deixa eu fazer uma pergunta sobre o caso do Paulo. Uma solução meio louca, mas assim, né? Aí você vai dizer se isso é justo ou não é justo. Se ele fizer um boleto no banco, mas eles nunca combinaram, vamos supor, o cara está devendo R$700, que o boleto cobra 700, e boletar ele não pode boletar um cliente sem ter combinado previamente, ou se existe algum e-mails de que tem a dívida, ele pode criar um boleto do cliente e mandar o boleto para ele, porque daí o próprio banco corre atrás e suja o nome, né? Pois é, então, o caso específico é difícil de eu responder porque eu não estou vendo a dívida, nem a origem, nem nada disso. Tem isso, tem a questão de origem e tal. Agora, a gente tem, eu acho que assim, a gente conversa muito, estava conversando com uma empreendedora ontem, uma pequena empreendedora, né? Ela fala, gente, não preocupa até a hora que acontece a primeira inadimplência e aí depois vem a segunda e a gente não sabe o que fazer. Sim. Então, de novo, assim, eu não sei como foi a de origem, não dá para eu dar uma solução. Essa foi uma ideia, depois eu converso com o Paulo e talvez dou algumas ideias de que eu já fiz, e agora tem uma pergunta minha. Mas ele pode constituir em mora, que a gente sempre fala, né? Constituir em mora, que é mandar uma notificação extrajudicial, e aí talvez com isso e com o contrato origem e no SUSC.
Ou, de repente, fazer um novo acordo que você abaixa um pouquinho e falar, eu vou dividir em 2 vezes e já manda 2 boletos. Porque a hora que, tipo, ele não sabe que é pelo boleto que você vai abaixar, mas a hora que ele receber a próxima, você já recebe não recebe por e-mail, já recebe boletado. Mas aí ele acordou. Mas agora vamos para uma pergunta minha aqui. Isso daí eu acho que vocês entendem, Olha, se conhecem e melhor. vamos combinar que se ninguém mais tiver pergunta depois do Eric, a gente vai encerrar, porque Tá, a gente já está aqui desde as 19 horas é um assunto. e eu quero encerrar antes da meia-noite, viu, Eric? Hoje eu não fiz essa brincadeira ainda, mas eu sempre faço, que até meia-noite é terça-feira, mas todo mundo aqui está... Não, eu vou fazer bem curtinha e até realmente dá uma dúvida que jurídico contra jurídico, né? Aqui a gente falou pessoa contra pessoa. Tá, uma pessoa X entrou no Reclame Aqui e fez uma reclamação que não é da minha empresa, não é do meu CNPJ, e eu já avisei o Reclame Aqui de todos os e-mails que aquilo não se refere ao meu CNPJ e continua configurando lá. E outra do Reclame Aqui, que a pessoa reclamou, mas o processo já estava em curso, ou seja, eu não podia responder no Reclame Aqui, porque senão eu ia dar a resposta do processo e a pessoa ia ganhar o processo. Então, o processo já andava em sigilo, eu não poderia colocar as respostas necessárias lá, ganhei o processo e continuou no Reclame Aqui. Então, assim, eu tenho 2 reclames aqui. Existe algum pequenas causas de jurídico para jurídico? Ou quando eu quiser notificar ou chegar em alguém mais importante no jurídico, os atendentes não resolvem, né? Para eles, aquelas coisas. Então, é uma breve explicação. O que se fazer quanto a jurídico versus jurídico? Olha, e aí, eu não vou ter tréplica, eu escuto e acabo. Primeiro que é assim, jogo aberto, tá? Reclame Aqui, pra gente, é uma empresa. Reclame Aqui não é canal. Reclame Aqui não serve como diagnóstico, não serve como termômetro, não serve para absolutamente nada. O Reclame Aqui é uma empresa com fins lucrativos, então não dá para se pautar no Reclame Aqui, infelizmente. Mas o brasileiro ainda procura o Reclame Aqui. A gente precisa desmistificar isso, mas acontece. A gente tem outras formas de, na verdade, poder reclamar, tá? Agora é o seguinte, a ideia é a seguinte, lembrando que você pode juridicamente acionar, e a depender do dano que o Reclame Aqui te gere, efetivamente, você pode reclamar a indenização. Tem um princípio, tem um artigo do Código, né? Que todo aquele que causa lesão a outro é obrigado a indenizá-lo, tá bom? Agora, eu não consigo estabelecer que você é um consumidor em relação ao Reclame Aqui. Vai se aplicar outra lei, não se aplica o CDC. Mas você pode, naturalmente, entrar com o processo, se você for impactado... Na verdade, não me interessa o dano, me interessa que saia a minha imagem de uma imagem negativa que eu não tenho, eu não quero dinheiro de nenhum deles. Mas esse o problema do Reclame Aqui, porque não tem site como. aberto de que cada um pode falar o que quiser, mesmo que não tenha nada a ver, né? Mas eles estão perdendo força, cada vez mais ninguém mais fala deles. Graças a Deus, tomara que eles... Assim, no começo eu gostava muito e usava muito, né? Eu achei muito legal a ideia, mas assim, dá para ver que eles perderam até tentar o nome também aqui, confia aqui e etc. Bom, vou seguir aqui as indicações do Paulo, vou sair aqui e agradecer todo mundo. Pessoal, volta a dizer, se ainda te sobrar alguma dúvida, a gente ainda tira mais a última gota de sangue aqui da Elisângela para ela responder, né? Senão, eu vou dar a palavra final aqui ao Renato, que é um outro conselheiro, para que ele encerre a nossa reunião, tá? Mas da minha parte, gostei muito, Elisângela, e te agradeço demais. Foi um bom aprendizado, valeu cada minuto que a gente está aqui, tá? E espero te encontrar aí em outras oportunidades no futuro, muito em breve. Eu que agradeço muito vocês. Tá? Se todo mundo ligar a câmera, eu faço uma brincadeira. Eu tiro uma foto e coloco lá no Instagram da gente. Ou o Maurício tira a foto e manda lá para o Instagram da gente. Mas a Renata e a Angelita, eu não sei se está presente aqui. Aí, Maurício, tira a foto aí, ó.
Vamos mandar Ela está lá em no distanciamento Instagram. social. Momentinho, todo mundo sorrindo aí. Tá, mas 3. feito aí? Você está falando com o microfone desligado, meu amigo. Continua com o microfone Ficou legal, desligado. ficou legal. Eu estava vendo aqui, né? Eu estou com uma tela, estava vendo como ficou. Então vamos, como prometido aí e anunciado, vamos dar um pouquinho de palavra também para o Renato, que é um dos outros conselheiros do grupo, né? Parceirão aí. Conta aí, Renato. Conta. A gente não contou ainda de como é que vai ser o nosso próximo encontro, Renato. Você consegue falar aí? Sim, sim. Eu estava aqui, eu tinha algumas perguntas, mas aí todo mundo acho que tinha as mesmas dúvidas e ficou tudo respondido. Então, fiquei aqui só ouvindo. Esse é um tema que me interessa bastante, viu, Elisângela? Obrigado pela explicação aí, foi ótimo, muito esclarecedor. E queria convidar você e a todos que estão aqui para o nosso próximo encontro, que vai ser bem legal, para cada um falar das dores, né? As dificuldades de ser empreendedor, de estar lá no mercado de trabalho, né? De ter essa coisa desafiante aí do dia a dia, com todas essas variáveis, ainda mais nessa situação que a gente se encontra hoje. Então, o tema vai ser aonde ganha ninguém perde, né? Então, a proposta é... Deu uma falhada aí, tá? Repete, por favor, Renato. O tema é onde um ganha, onde todo mundo ganha, ninguém perde, né? Então, acho que é bem legal, bem providencial aí o tema. E a ideia é cada um trazer essa dificuldade e o grupo propor aí uma solução, uma ajuda, né? Como for melhor aí para superar esses obstáculos. E, então, está todo mundo convidado, vai ser no dia 9 aí de março, nesse mesmo horário. O Maurício aí vai providenciar aí para mandar o convite para todo mundo, né, Maurício? Com certeza. Então, tá bom. E, então, espero vocês aí na próxima semana. Daqui a 15 dias, daqui a 14 dias, na verdade. Isso, tá? Nosso próximo encontro, daqui a 15 dias. É que você falou na próxima semana, pode acabar... Mas é o nosso encontro daqui a 15 dias. Beleza. Tá? Bom, pessoal, muito obrigado. Elisângela, mais uma vez, brigadão mesmo. Valeu. Sei que você estudou, se preparou, conversou com a gente sobre isso, tá? E a gratidão é imensa pela tua participação, a Renata também, tá? A outra Elisângela, né? Manzano, tá? Que já vem vindo aí a alguns encontros participando com a gente, né? Tá? Eric, volte outras vezes também, seja bem-vindo. Você é empreteco, Eric? Claro, né? A gente já terminei aí na tua casa, né? Com a Lu. Eu terminei. Nossa, eu te conhecia, mas, cara, escapou. Você Escapou. Fui da turma da Lu. Você foi não só da turma da Lu, como você foi do grupo da Lu, da empresa Cria da Lu. Comi pizza com você. Com certeza. Muito obrigado por tudo. Vieram aqui ficar fazendo velhinha aqui no estúdio. Onde eu estou agora? Até meia-noite, 1h da manhã, trabalhando aí. Então, mas quem não suar um pouquinho no Empretec não vale a pena. Tem que suar. Tá certo? Obrigado. Maurício já até colocou aqui o convite para o encontro, tá bom, pessoal? E logo mais a gente vai subir para o YouTube a gravação, né, da apresentação para as pessoas depois assistirem. Okay? E a gente publica lá no... Beleza. Okay? Uhum. Tá. Muito bom ver todo mundo. Um grande abraço. Pessoal, até a próxima. Até mais. Até mais.